Hoje nós vamos relembrar o conceito de logaritmo, porque para calcular algumas coisas da matemática financeira, quando a gente trabalha com juros compostos, a gente usa uma propriedade de logaritmos, tá? Então nós vamos relembrar o que é um logaritmo e algumas das principais propriedades para a gente poder trabalhar tranquilamente e determinar qualquer valor que a gente precisar lá nos juros compostos. Por que eu digo juros compostos? Porque juros compostos, quando a gente olha o tempo pelo montante, isso nos dá uma função exponencial, certo? Porque o período n ele está lá no expoente. E a operação inversa da exponencial é a logaritmo, tá bom? Então calcular um logaritmo significa você destruir a exponencial. Uma é a inversa da outra. Quando a gente olha em termos de função, né, é como se fosse, por exemplo, raiz quadrada e alguma coisa ao quadrado. Uma é inverso da outra, uma anula a outra, tá bom? Bom, logaritmos, ele é um número que satisfaz uma determinada propriedade que nós vamos colocar aqui agora, tá? Então, a definição de logaritmo é a seguinte: eu chamo um número de logaritmo quando acontece uma coisa específica, tá? Primeiro que a gente não pode ter o logaritmo de qualquer número, certo? Então, vamos considerar um número positivo que eu vou chamar de A, tá? Então, um número positivo que eu vou chamar de A. O logaritmo desse número, logaritmo de A, numa base B, então logaritmo de A na base B, todo logaritmo tem uma base, tá? Na base B, esse B também não pode ser qualquer número, ele tem que ser positivo e não pode ser 1, tá? Porque a própria definição de logaritmos vai mostrar para a gente por que não podem ser, o A e o B não podem ser negativos, por exemplo, não podem ser o zero, tá? Não existe logaritmo de zero e nem de número negativo, beleza? Então, o logaritmo de A na base B é um número, né, que a gente vai chamar de x, que é um número real, né, no conjunto dos números reais, x tal que tem que acontecer o seguinte. Então, para a gente não ficar escrevendo logaritmo de A na base B, a gente usa um símbolo. Logaritmo de A na base B. Tá? Então, esse é o símbolo. Então, a gente fala que esse logaritmo é x se acontecer o seguinte. Aí que tem a definição de log, né? Se eu fizer o b, que é a base do logaritmo, elevado ao x, tem que resultar no número a. Então, escrevendo isso, a gente tem o seguinte: b elevado a x tem que dar o a. Tá bom? Por isso que a base não pode ser 1, por exemplo. Porque 1 elevado a qualquer coisa é sempre 1. Então, nunca vai dar um número a. Tá? Por isso que não pode existir. Então, isso daqui é chamado de condição de existência para o logaritmo. Como a gente vai aprofundar muito, isso fica para uma próxima aula, né? Ou se você quiser assistir outros vídeos relacionados a esse assunto. O que nós vamos usar aqui é uma propriedade específica para que a gente consiga calcular especificamente a taxa de juros ou o período lá nos juros compostos, tá bom? Bom, olha só, vamos fazer algum exemplo aqui, só para a gente entender como funciona essa definição de log. Por exemplo, eu quero calcular o logaritmo de 8 na base 3. Então, como que eu faço para calcular o logaritmo de 8 na base 3? Bom, eu chamo de x, tá? Só para dar um nome para esse número, igual está aqui na definição. Perdão, aqui é log de 8 na base 2. Tá? Na base 3 é um número que não dá para a gente calcular
sem o uso da calculadora, tá? Então o que a gente tem que fazer? Olha, aquela historinha lá, né? Então a gente faz 2 elevado a quem para dar 8? Bom, então olha, 2 elevado a que número para dar o número 8? É só a gente fazer, até na própria mão dá pra fazer, ó, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então aqui o x tem que ser 3. Então quer dizer, a gente calculou o que a gente chama de logaritmo de 8 na base 2. É o 3. Por quê? Porque 2 ao cubo dá 8. Tá? Então a ideia por trás é bem simples. Vamos fazer um outro exemplo aqui, ó. Logaritmo de 81 na base 3. Então, chamo de x, né, ou do que você quiser. E aí eu tenho o seguinte. Qual é a definição de log? Definição de log é que número tal que 3 elevado a ele dá 81. Né? Então, olha só. 3 elevado a quem para dar 81? Cuidado para não confundir potenciação com multiplicação, tá? Então, olha, 3 elevado a quem para dar 81? 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Então, 3 à quarta dá 81. Portanto, a gente acabou de achar o logaritmo de 81 na base 3. E assim sucessivamente a gente pode fazer o logaritmo, tá? Não é muito difícil, como vocês mesmos estão vendo. Olha, nós temos que usar o logaritmo pelo seguinte, porque nós vamos aplicar o logaritmo, né, nas equações de juros compostos com o intuito de derrubar o expoente. Então, uma das propriedades do logaritmo, que é a seguinte, ó, propriedade, vou escrever como propriedade útil para a gente, tá? No nosso contexto aqui. Então, a propriedade útil na matemática financeira é justamente aquilo que eu acabei de falar, né? A gente vai precisar derrubar o expoente para achar alguns valores. Então, o que o logaritmo faz? Ele faz o seguinte, vamos supor que a gente tem uma situação assim, ó. Logaritmo de x elevado a um certo número n, tá? Na base b. Então, quando a gente tiver um expoente no logaritmando, né, o cara que está aqui dentro do logaritmo, que é o cara que você vai calcular o logaritmo dele, né, ele chama logaritmando, certo? Logaritmando, então, é o número que você quer calcular o logaritmo. O b é a base do logaritmo. Todo logaritmo tem uma base. E o x, que é o número que você achou, é o próprio logaritmo, tá? Então, estou dando nome aqui para esses números para a gente não ficar falando A, B, X, né? Então, olha só. Logaritmando é uma potência, x elevado a n. Então, o logaritmo, ele pode fazer o seguinte com a potência. Ele derruba o n na frente do logaritmo multiplicando, tá? Então, quer dizer, essa propriedade ela é muito útil para a gente por conta de que ela pega o expoente da potência e derruba na frente do log multiplicando, tá? Então, lá nos juros compostos, se você lembra, você percebe o seguinte, a gente tem a formulinha dos juros compostos com o expoente n. Então, quando a gente quer achar aquele valor n, não é tão simples. Então, em vez de a gente calcular aquele valor n usando uma potência, nós vamos calcular esse valor usando uma multiplicação que fica muito mais fácil, tá? Bom, se a gente colocar lá na forma geral, na formulinha da taxa de juros compostos, né? Vou colocar como uma observação aqui.
é o seguinte. Se você lembra lá da formulinha do montante, da taxa de juros, ela é montante igual a capital inicial que multiplica 1 mais i elevado a um certo n, que é o período. Então, para determinar esse período, ou esse i que está aqui, a gente precisa do auxílio do log. Por quê? Porque, olha só, então, para determinar o valor de n ou de i, contaremos com a ajuda do logaritmo. Como que a gente faz isso? Olha, nesse caso aqui, a gente faz o seguinte. Eu tenho essa formulinha, né? Vamos supor que eu preciso achar então o n ou o i. O que eu faço? Eu pego essa formulinha e aplico o logaritmo em ambos os lados. Certo? Então, eu aplico o logaritmo em ambos os lados. Ou seja, eu vou ter logaritmo, né, na base b de m. Certo? Então, eu apliquei o logaritmo na base b no número m. E isso daqui vai ser igual. Agora eu vou lá do outro lado e aplico o logaritmo na base b desse número aqui, ó, aliás, para ficar até mais fácil, a gente pode fazer assim, ó. A gente pode antes arrumar aqui, né? Porque isso daqui é equivalente. O c está multiplicando, eu passo dividindo, então eu tenho m dividido por c igual a 1 mais i elevado a n, né? Por quê? Porque aí já sai mais direto ainda. Eu aplico o logaritmo aqui nesse número que é o m sobre c, né? Isso vai ser igual a eu aplicar o logaritmo do outro lado. Então, o logaritmo na base b do outro lado é no número 1 mais i elevado a n. Olha, só que o que o logaritmo faz com o expoente? Ele derruba na frente do log multiplicando, né? Então, o que a gente vai ter no final das contas? A gente vai ter o seguinte, logaritmo na base b de m sobre c igual o n. O que acontece com o n? Ele cai na frente do log multiplicando, né? Então eu vou ter n vezes o logaritmo na base b de 1 mais i, tá? Então se eu quero achar o n, basta eu isolar o n, tá vendo? Agora o n não é mais expoente, ele está multiplicando. Então o número que está multiplicando o n, que é o que eu quero, se ele está multiplicando, eu passo ele dividindo, né? Então, de forma geral, eu vou ter o seguinte, que o meu n vai ser logaritmo na base b de m dividido por c, dividido pelo logaritmo na base b de 1 mais i, tá? Inclusive, alguns autores, aí, alguns livros, eles consideram até isso aqui como sendo uma fórmula. O que você não precisa, por quê? Porque você não precisa de uma fórmula a mais para lembrar, tá? Então, basta você lembrar que para você achar o valor do n, ou do i também muitas vezes a gente vai usar, basta que você aplique logaritmo em ambos os lados da equação, tá bom? Bom, além de tudo isso, o que a gente pode fazer para ajudar é sempre aplicar o logaritmo na mesma base, tá? Que, inclusive, é a base mais usada lá no ensino médio, por exemplo, quando a gente aprende logaritmo pela primeira vez, tá? É uma base muito usada que é a base 10, que a gente chama de base decimal. Por que ela é muito usada? Porque a sua calculadora, ela tem dois tipos de base. Ela tem a base 10 e tem a base E.
que é um número chamado constante de Euler. Por isso que esse E, do nome Euler, né? Então, essa base também ela é muito utilizada, mas para nosso fim aqui, né? A gente vai usar a base 10, tá bom? Então, quando você tiver a base 10, você omite a base. Então, no caso do logaritmo decimal, a gente vai omitir a base, tá? Ou seja, então, o logaritmo decimal, né, quando a base é 10, a gente faz o seguinte: logaritmo de um certo A na base 10 é a mesma coisa que logaritmo de A, tá? Ou seja, não apareceu base, a gente sabe que é o logaritmo decimal, ou seja, a base 10, tá? Cuidado para não fazer confusão, que muitas vezes a gente fala, se não tem nada, é o número 1 ou 0, não. Nem pode, né, ter o número 1 ou 0 na base, como a gente já viu ali na condição de existência. Beleza? Bom, vamos fazer um exemplo então, só para a gente entender tudo isso na prática. Olha só, um exemplo é o seguinte. Vamos supor que eu tenha assim, ó, investindo a juros compostos, né? Compostos mensais. Então a taxa aqui é mensal de 8%. Em quanto tempo o capital dobrará? Então, essa é uma pergunta que muita gente às vezes tem dificuldade de responder, né? Porque ela não é tão simples. Imagina você tem um dinheiro e aí você quer investir esse dinheiro, né? Em uma instituição, enfim. Você faz uma pergunta. Você fica sabendo que a taxa mensal é 8%, que é praticamente um presente, né? 8% ao mês. Mas olha só, se você vai investir o seu dinheiro a 8% ao mês, quanto tempo você vai ter que deixar o seu dinheiro lá para que dobre o valor investido? Perceba que aqui eu não coloquei o valor a ser investido, porque independe disso, né? Qualquer valor que você colocar lá no seu investimento, vai acontecer exatamente a mesma coisa, certo? Então, essa é a pergunta. Quanto tempo você vai ter que deixar o seu dinheiro lá para que ele dobre a 8% ao mês? E outra, o que eu faço aqui para o seu capital dobrar, você pode fazer para ele triplicar, para ele aumentar 10 vezes, certo? 20 vezes, é a mesma conta. Então, como que a gente monta essa equação? Eu tenho o seguinte, eu tenho que o capital aplicado, vou chamar de C, né? Quando eu aplicar juros compostos, 1 mais taxa de juros, né? Formulinha dos juros compostos está aqui, ó. Tinha colocado aqui na lousa para a gente lembrar, né? Então, o capital aplicado aqui, C, taxa de juros 8%, então eu coloco 0,08, elevado a N, que é justamente o que eu quero achar. E esse capital, qual vai ser o montante dele? Que está aqui, o dobro do capital aplicado. Então eu vou lá e coloco o quê? Dobro de C, 2C. Então aquilo que eu falei de que o capital não importa, por que não importa? Porque olha só, eu posso fazer o que aqui? Eu posso, em ambos os membros, dividir por C. E aí, o que vai acontecer se eu dividir isso por C? C dividido por C dá 1. Então, some o C desse lado, fica 1 mais 0,08 elevado a N.
tá? E desse outro lado, a hora que eu dividir por C, 2C dividido por C, ó, 2C dividido por C, o C cancela, né? Porque C dividido por C é 1. Então, também vai sumir. Ou seja, deu para entender por que tanto faz o capital aplicado? Independe desse valor, porque em qualquer caso vai acontecer a mesma coisa, tá? Já que vai sumir no meio da conta. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter o seguinte. Eu vou ter agora que resolver essa equação. 1 mais 0,08 é 1,08 elevado a n igual a 2. Ora, a pergunta aqui é o seguinte. Toda equação é uma pergunta. E aqui a pergunta é o seguinte. 1,08 elevado a quem para dar 2? Não é fácil responder isso, nem daria para fazer sem o auxílio de uma calculadora e dos logaritmos, porque é um número irracional, né? Diferente se aqui fosse, por exemplo, uma coisa é você responder essa pergunta, né? 2 elevado a quem para dar 4? Aí é fácil, porque esse número aqui é um número fácil de você pensar nele, né? Agora aqui não. 1,08 elevado a quem para dar 2? Bom, mas a gente agora não precisa ficar pensando muito. Por quê? Eu vou lá e aplico logaritmos, certo? Professor, mas eu posso fazer isso? Não só pode, como deve, tá? Então, eu vou pegar e vou aplicar logaritmo do lado esquerdo na base 10. Então, eu não preciso colocar a base. Fica log de 1,08 elevado a n, né? E vou aplicar log do outro lado. Então, ó, na mesma base, tá? Perceba que aqui quando eu apliquei logaritmo, eu apliquei na mesma base, que aqui no caso é 10, tá? Então vai ficar log de 2. Bom, e aí? Aí a gente vai lá e usa a propriedade. Certo? Qual propriedade? A do tombo. Ou seja, o logaritmo ele tem esse poder, né? Ele pega o expoente que está aqui, ó, e tomba na frente do logaritmo multiplicando. Então vai ficar n vezes logaritmo de 1,08, tá? Igual a logaritmo de 2. Bom, o logaritmo de 1,08 está multiplicando, passa dividindo. Então o n vai ficar logaritmo de 2 dividido por logaritmo de 1,08. Esses valores vocês têm na calculadora, tá bom? Então você vai, para você achar esses valores na calculadora, você tecla assim, ó, 1,08, né, a teclinha lá, e depois você aperta a teclinha log, tá bom? Ou também a teclinha ln, beleza? Aqui a base é o número de Euler, que eu falei para vocês, logaritmo natural, e aqui é o logaritmo na base 10. Então, tanto faz, porque o valor vai dar o mesmo. Beleza? Bom, log de 2, se você apertar, aí dá 0,3 aproximado. E o log de 1,08 dá 0,03. Tá? Então, quer dizer, agora a gente consegue fazer essa conta, né? 3 décimos dividido por 3 centésimos. Né? Você já poderia ter feito na calculadora aí também direto. Então, vai ficar 300 dividido por 30. Tá bom? Ó, aqui no caso, né? 3 vezes 100, 300, dividido por 3 vezes 10, que é 30. Então, eu tenho esse zero cancela com esse. 30 dividido por 3, 30 dividido por 3 dá 10. Só que aqui a gente vai colocar aproximadamente, porque esses valores são aproximados. Tá bom? Então, quer dizer, nós acabamos de responder a pergunta. Certo? Como a taxa de juros era mensal, a resposta para o problema é qual? 10 meses. Tá? Aproximadamente. Beleza? Por quê? Porque aproximadamente, porque aqui são valores aproximados. Tá? Então, em torno de 10 meses para que o capital dobre o valor investido.